Olá, estudante! Seja bem-vindo à série de vídeo que eu estou falando de resultado de TCC. Nesse vídeo nós vamos falar de regressão linear. Eu vou fazer um gráfico para você entender como faz esse gráficozinho de regressão linear, dispersão. É muito útil para você usar nos resultados do TCC que você está fazendo. Eu não sou professor de estatística, eu sou professor de análise de sistema, já tive experiências com esse tipo de gráfico. Vou explicar da forma simples e que eu entendo. Se você for um professor de estatística e você acredita que faz melhor, por favor, manda um vídeo pra gente que eu vou postar aqui, tá bom? São duas coisas principais que você precisa entender antes de começar agora na prática. A primeira delas é a tabulação dos seus dados. Mais para frente eu vou explicar como você faz, vou dar exemplo de como você faz essa tabulação. Nós vamos partir de uma tabela já pronta, tabela de dados. Segunda situação, você precisa entender o que é variável independente, o que é variável dependente. Então, praticamente eu gosto de explicar como causa e consequência. Tem uma variável que é a consequência de outra. Você precisa entender a correlação entre elas. Então, vamos lá no meu computador verificar isso na prática? Vamos lá. Vamos analisar. Eu fiz uma pequena tabelinha, coloquei os alunos, o tempo e o nível. O que é isso? Será que o tempo de treinamento influencia no nível da faixa do lutador? Então eu vou medir qual o grau de força entre esta variável tempo e essa, que é o nível. Se eu vou comparar o nível de força entre elas, eu vou fazer uma análise bivariada. Então aqui eu coloquei o código dos alunos, codifiquei para não aparecer o nome, e aqui eu coloquei o tempo de treino em anos, e aqui eu coloquei o nível de faixa. Peguei uma amostra, deletei o restante dos dados, ok? Então basicamente nós vamos pegar, selecionar a tabela que a gente quer. Então a gente quer aqui o tempo medindo a força com o nível da faixa. Vou inserir, aqui na guia inserir, no grupo gráficos, e aqui eu procuro esse quadradinho, clico e vou no gráfico dispersão, ó, esse. Pronto, o gráfico gerou. Agora a gente precisa fazer algumas verificações, Primeiro, que na base do gráfico, no eixo X, você precisa ter a variável, que é a variável independente, que é o tempo. E na variável dependente, no eixo Y, para que você faça a correlação de um com a outra da mesma forma. Segunda coisa que você tem que verificar é se essas bolinhas elas não estão tendo um padrão específico. Então, por exemplo, se elas começassem a curvar para um lado ou para o outro, então provavelmente fazendo um teste aqui mais a fundo, não sou professor de estatística, mas tem um teste de significância que mostra que esse gráfico não serviria. Não é onde eu quero entrar, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos tentar mexer no gráfico, mudar aqui. Vamos clicar em alguma bolinha dessa aqui, ó. Vamos clicar com o botão direito agora e vamos escolher aqui adicionar linha de tendência. Você vai marcar linear e aqui abaixo você vai marcar exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado no gráfico. Esse valor de R aqui é o que vai medir a força pra gente, tá? Esse é o valor de R de um matemático que desenvolveu isso, é o Carl Pearson. Esse Carl Pearson, lá em 1900, ele tinha uma publicação numa revista, se não me engano, era Biométrica, junto com o orientador dele, que ele fez isso para poder propagar e crescer a teoria da estatística, tá? Se você for trabalhar com estatística, você coloca algumas informações aí, mas até então cresceu. Por mais que ele também trabalhasse na área de biologia, já até ganhou prêmios, como prêmio não lembro agora, mas ele ganhou prêmio de biologia, ganhou prêmio de matemática também, e ele desenvolveu esse coeficiente que mede a força entre duas variáveis. Eu gosto de vir aqui, ó, nesse baldinho, clicar e na tinta eu escolher esse vermelho mais escuro aqui, ó, o vermelho escuro, para você ter uma visão melhor, tá bom? Ok, então aqui a gente consegue ver a linha de tendência. Agora olha só, quanto mais isso está próximo da linha, significa grande força. Mas eu vou explicar para você também como analisar essa força. Então, primeiro o que nós vamos fazer, vamos dar 2 cliques nesse gráfico aqui em alguma parte em branco, vamos em Layout, vamos mudar para esse Layout aqui, ó, para a gente poder nomear
o título. Então aqui seria a variável, ó, a variável do nível, né? Então vamos botar aqui nível de essa aqui é o tempo de treinamento, que é o eixo X. E aqui é o nível de faixa, é o eixo Y. Para ficar mais fácil, inclusive é uma regra das análises de gráfico, você tem que rotular. Então vamos deixar isso aqui um pouco negrito para ficar bonitinho, tá? E agora, essa aqui é a fórmula, tá? Eu vou deletar esse bichinho aqui, vamos ver, ficar melhor. Essa aqui é a fórmula estatística para calcular a força. E aqui você pode ver, deixa eu aumentar aqui, ó, o R quadrado, que calcula a força. E quanto mais esse R aqui, ele é um percentual. Quanto mais perto de 1, significa muita força. Quanto menos próximos de 1, significa que a relação entre as duas variáveis são baixas. Então aqui, como está muito próximo de 1, significa que realmente o nível de faixa ele está atrelado ao tempo de treinamento. E acima de 6 significa uma forte variação. Tá? Então, como que faz o cálculo do R? Em Excel aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Não vou lembrar. Não vou lembrar, gente. Mas tem tem uma formulazinha aqui que você coloca e você coloca as duas colunas e ele vai gerar o R para você, o R quadrado, tá? Agora eu não estou lembrando porque não tem problema, o próprio gráfico faz aqui para você. Aqui em cima é interessante que você coloque, tá? Regressão linear, dispersão, né? E aqui já tem o restante, treinamento. Bom, basicamente o que o seu trabalho vai exigir é esse gráfico, e aqui embaixo você vai fazer a análise desse gráfico, falando se a força entre as duas variáveis tem correlação. Uma coisa é causalidade, outra coisa é correlação, tá, gente? Aqui, esse gráfico, ele mede a correlação entre as duas variáveis. E é forte, ó, tem muitas batendo aqui na linha, né? Então, significa que a relação do tempo de treinamento influencia no nível de faixa do lutador. Respondida essa pergunta aqui, que você vai fazer essa pergunta quando você estiver fazendo aquela parte da relacionamentos entre as variáveis, tá? Relacionamento causal, lembra que eu expliquei na aula anterior? Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhada na descrição ou no card. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!